A chamada dos senhores vereadores. Presente. Doutor Ido. Presente. Professor Marcelo, presente. Ailton Fenemê. Onildo Francisco. Presente. Professor Abelino. Alberto Setinarski. Assis. Carlos Machado. Gilberto Melo. José Vieira. Leandro Danif. Presente. Luiz Paulo. Mari Temperaço. Nina Singer. Tadeu Camargo. Wilson Cabelo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, aos 6 dias do mês de novembro de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo além do presidente, vice-presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofícios do executivo, números 682, 687, 688, e deste legislativo foi aprovado o requerimento 89 do vereador professor Abelino, e lidas as indicações como segue: 5.919 a 5.921, do vereador José Vieira; 5.922 a 5.926, do vereador Alberto Setinarski; 5.927 e 5.928, do vereador Luiz Monteiro; 5.929, do vereador Doutor Ido; 5.930 e 5.931, do vereador Onildo; 5.932 e 5.949, dos vereadores 5.936, do vereador Gilberto Melo; 5.937 a 5.941, do vereador Leandro Danif; 5.942 a 5.944, da vereadora Nina Singer; 5.945, do vereador professor Abelino; 5.946 a 5.948, do vereador Wilson Cabelo, todas solicitando melhorias para a comunidade. Concluída a leitura das matérias do expediente e não havendo vereadores inscritos para uso da palavra em tribuna, passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião em que foram aprovados os projetos de lei números 429, 435, 437 e 439, e os projetos de decreto legislativo números 1292, 1297, 1301 e 1299. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e não houve oradores para uso da palavra na explicação pessoal. Nada mais havendo tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 11 de novembro de 2014, no horário regimental. Para constar palavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, do Poder Executivo, FIS 694, encaminhando para aprovação o projeto de lei complementar 96 de 2014, que dispõe sobre ampliação de vagas e criação de novos cargos, altera, acresce o anexo 1 da lei complementar 2 de 2004, plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal. Deste Poder Legislativo, projeto de resolução 89 da mesa diretiva, que dá nova redação ao artigo 10 e revoga os parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução 2 de 90, de 4 de outubro de 90, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, alterado pela resolução 84 de 9 de outubro de 2014. Projeto de lei 449, do vereador Luiz Paulo, que institui o calendário de atividades oficiais do município de São José dos Pinhais, a campanha de prevenção do câncer de próstata, denominada de Novembro Azul, e estabelece providências. Requerimento 90 de 2014 do vereador Luiz Monteiro, no uso de suas atribuições regimentais, requer à mesa, ouvido plenário, sejam registrados nesta Casa de Leis votos de louvor e reconhecimentos, com outorga de diploma deste legislativo, a fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade são joséense. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Projeto Indicação 5.950 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determina o patrulhamento na estrada do Pinheiro Seco, no bairro Borda do Campo. Indicação 5.951 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determina a instalação de hastes luminárias na extensão da estrada do Catazal, no bairro Borda do Campo. Indicação 5.952 da vereadora Mari Temperaço ao Poder Executivo, que determina serviço de roçada com captação em toda a extensão da estrada do Pinheiro Seco, no bairro Borda do Campo. Indicação 5.953 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo, para que realize a implantação de super antipó em frente ao comércio Lanchonete Duas Irmãs, localizado na rua Nicolau Braholca, número 513, na Colônia Malhada. Indicação 5.954 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo, para que realize análise e estudos para a implantação de área de esporte e lazer em propriedade da Prefeitura, que fica situada na rua Curitiba, esquina com a Alameda Arpo, no bairro Ouro Fino. Indicação 5.955 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo, para que determine estudos para alteração da linha de ônibus Malhada Campestre nas quartas-feiras, em 2 períodos, manhã e tarde, adicionando 4 quilômetros no itinerário, fazendo com que o trajeto siga até a igreja da Colônia Murici e conclua o trajeto atual com destino à Colônia Malhada. Indicação 5.956 do vereador Alberto Setinarski ao Poder Executivo, para que realize a implantação de lombada em redutor de velocidade em frente ao comércio Lanchonete Duas Irmãs, localizado na rua Nicolau Braholca, número 513, na Colônia Malhada. Indicação 5.957 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que determina a retirada de entulhos da rua Nicolau Pampuche, próximo ao número 169, bairro Afonso Pena. Indicação 5.958 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que seja realizada a operação tapa-buraco na extensão da rua Hélio Tomás Afonso Pena. Indicação 5.959 do vereador professor Abelino ao Poder Executivo, que viabilize a operação Natal, incluindo manutenção de iluminação pública, roçadas, recolhimento de entulhos e restauração de vias no município. Indicação 5.960 dos vereadores Ailton Fenemê e Lúcio Stocco ao Poder Executivo, que seja colocado antipó em toda a extensão da rua do bairro Vila Nova, neste município. Indicação 5.961 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que determine a recuperação de pavimentação e todas as benfeitorias necessárias na extensão da rua Orestes Persegona, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.962 do vereador Onildo ao Poder Executivo, que determine recolhimento de entulhos e limpeza na rua Laura Nunes Fernandes, em frente ao número 144, bairro Afonso Pena. Indicação 5.963 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a colocação de uma lombada na rua Professora Lourdes Grutter Bonin, próxima à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Parque da Fonte. Indicação 5.964 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determina a manutenção e reforma do parquinho localizado no Jardim Aviação. Indicação 5.965 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, reiterando as indicações 2.939 de 2013 e 4.889 de 2014, que determina a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João Batista Carvalho de Oliveira, no Jardim Itália. Indicação 5.966 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a operação tapa-buracos na rua dos Pitacilgos, no Jardim Aviação. Indicação 5.967 do vereador Leandro Danifer ao Poder Executivo, que determine a construção de calçadas na rua Luanda, em frente ao número 115, sendo dos 2 lados da rua, no bairro Vila Palmira. Indicação 5.968 do vereador professor Marcelo ao Poder Executivo, que passe a realizar o exame da síndrome do X frágil em todos os recém-nascidos e crianças de até 1 ano e meio nascidas no município. Indicação 5.969 do vereador professor Marcelo ao Poder Executivo, que realize a contratação de um estagiário administrativo para a recepção, bem como um auxiliar de enfermagem, ambas as contratações para o posto de saúde da Costeira, e 4 agentes comunitários de saúde para a região da Costeira e São Francisco. Indicação 5.970 do vereador professor Marcelo ao Poder Executivo,
que viabilize a formalização do Conselho Municipal de Transportes de São José dos Pinhais, criados pela Lei Municipal 1.617, de 18 de outubro de 2010. Indicação 5.971, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo, que realize a Operação Tapa Buraco em todas as ruas que necessitam dos NEMARES 1, 2 e 3 na região da Borda do Campo. Indicação 5.972, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo, que realize a Operação Tapa Buraco emergencial na rua Luiz Rezende, na região da Borda do Campo. Indicação 5.973, do vereador Alberto Setenarski, ao Poder Executivo, para que realize estudos visando a pavimentação definitiva em paralelepípedo na continuação da rua Emerson Greboge, na colônia Murici, passando pela colônia Gamelas, na área rural. Indicação 5.974, do vereador Wilson Cabelo, ao Poder Executivo, que viabilize a Operação Tapa Buraco na rua Elza Scherner Moro, no bairro Riacho Doce. Indicação 5.975, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Casimiro Poli, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.976, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua Deputado Ernesto Moro Redeschi, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.977, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em toda a extensão da rua dos Eucaliptos, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.978, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a recuperação do antipó em todas as ruas do Jardim Primavera, no bairro Parque da Fonte. Indicação 5.979, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a implantação de abrigos nos pontos de ônibus em toda a extensão da rua Annelise Geller Kriegsner, no Jardim Fênix, bairro Afonso Pena. Indicação 5.980, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que determine a operação Tapa Buracos na confluência entre as ruas Ivaí, Palmeira e Cruz Machado, no bairro São Pedro. Indicação 5.981, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que determine a revitalização e manutenção da iluminação pública na rua Professora Olívia de Nogueira, no trecho compreendido entre a Avenida das Torres e a rua São Pedro do Ivaí, no bairro São Pedro. Indicação 5.982, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que determine melhorias na iluminação pública na Avenida das Torres, no trecho compreendido entre a rua Professora Olívia de Nogueira e rua Toledo, no bairro São Pedro. Indicação 5.983, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que determine a implantação de lombada na rua Antônio Moleta Filho, próximo ao número 1220, no bairro São Francisco. Indicação 5.984, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que determine a implantação de lombada na rua Tobias da Cruz, nas proximidades do quilômetro 106, no bairro Jardim Eldorado. Das comissões: Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 440 de 2014, que oficializa a denominação de Estrada da Roseira, localizada no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 441 de 2014, da vereadora Mari Temperasso, que altera a descrição da lei 74, de 24 de agosto de 2000, que denomina rua Emiliano Davi Perneta, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 442, da vereadora Mari Temperasso, que altera a descrição da lei 76, de 24 de agosto de 2000, que denomina de rua Otávio de Sá Barreto, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 443 de 2014, da vereadora Mari Temperasso, que altera a descrição da lei 77, de 24 de agosto de 2000, que denomina de rua Icílio Saldanha, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 445 de 2014, da vereadora Mari Temperasso, que denomina de rua Maria Ângela da Silva Mendes, uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 446 de 2014, do Legislativo, 228 do Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, e concede desconto de multas incidentes sobre tributos municipais. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Desculpa, temos um orador inscrito, o vereador Onildo. Sendo assim, passamos a palavra ao vereador Onildo, único inscrito.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que está aqui presente, pessoal que continua lutando aí pelo direito à moradia. Cada dia que passa deixa a gente mais preocupado, porque chegando o final de ano, as famílias gostariam de estar dentro de suas casas, acomodada, para que tivesse um dos melhores Natal possível. Que a gente percebe que esse entendimento está bastante longe ainda, mas a gente tem torcido muito, tem trabalhado para que isso aconteça o mais breve possível, porque são várias famílias que estão ali com esse problema, né? No nosso município a gente tem assim uma grande quantidade de pessoas, de famílias que, até mesmo aqueles que não estão ali em frente ao fórum, mas que estão com problemas também aí junto às imobiliárias, né? Mas fazer o que, gente? É assim mesmo, tem que lutar pelos seus direitos, porque na Constituição diz que todos têm direito à moradia, né? E isto é muito importante. Então tem que buscar-se esse direito, né? Eu hoje quero falar de um assunto que, até lembrando agora, está aqui presente o nosso secretário de Cultura, Amarildo Rosa, junto com o Carlos aí. Dia 13 de dezembro, nós temos a Caravana da Cultura na Planta São Marcos. A população daquela região, da região sul, está muito feliz sabendo que a gente vai ter ali a Caravana da Cultura. A gente tem conversado com algumas famílias, com algumas pessoas, e eles estão ansiosos esperando, né? Porque faz tempo que não acontece um evento assim, desse porte naquela região. E lembrando, já que o Carlos está aqui, vamos mandar um recado aí, Carlos. Você não é garoto de recado, mas você faz parte da base do governo, né? E isso é muito importante, Carlos, para que se faça uma grande faxina na região, ali no São Marcos, Aquário, Jardim Carme e Fabiola, com relação entulhos, roçadas, tapa-buraco, a iluminação pública. Eu me lembro que na época o CETIM criou prefeitura nos bairros, e que chegava uma época do ano, uma vez por ano, eles iam para a comunidade e faziam aquela limpeza geral, trocavam aquele lixo que não é lixo por verdura, enfim, era um trabalho maravilhoso, muito bonito, e que eu acho que ele deveria ter sido ampliado e não parado com aquele trabalho. É um trabalho maravilhoso para a comunidade espera isso. Então, eu tenho certeza que eu e o Gilberto Melo vamos convidar ele para fazer uma indicação, mas antes de fazer a indicação, a gente já está, eu estou pedindo já que você leve ao secretário de obra, enfim, a todos os secretários lá, né, que possa fazer essa geral, até porque está próximo do Natal, né? Dia 13 de dezembro, dia 25 já é Natal, e eu acredito que vai ser uma das últimas passadas até o final do ano, na comunidade, assim, com máquinas e tal. Então eu espero que isso aconteça na nossa comunidade, Carlos, beleza? Então, vamos fazer aí uma indicação junto com o vereador Gilberto Melo, e pode ter certeza que a comunidade vai agradecer, beleza? Senhores e senhoras, eu quero hoje também falar sobre um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa há pouco tempo. Projeto de lei aonde se trata de cobradores de ônibus e motorista. O projeto de lei que proíbe o cobrador de ônibus cobrar passagem. E eu já vinha lutando nesse projeto de lei desde a outra gestão, da gestão do Ivan. Eu não sei por cabeça que teve executivo na época, não aprovou aquele projeto de lei que eu apresentei,
E eu digo para vocês que eu acho que eu não consegui aproveitar, fazer aprovar aquele projeto de lei na época, um projeto de lei muito importante para a comunidade, para o município, até por falta um pouco de experiência política, porque às vezes a gente vem com vontade de fazer, executar algumas coisas, e muitas vezes não está no nosso alcance, né? No alcance do vereador, dependemos do executivo. E então eu acho que foi um pouco de falta de experiência política, né? Conversar mais com os vereadores, conversar um pouco mais com o executivo, para que na época já fosse aprovado esse projeto de lei. Esse projeto de lei ficou engavetado por 4 anos, quase 5. Agora, nesta gestão, a gente vê a grande preocupação que estava os cobradores de ônibus sendo mandados embora, os motoristas cobrando passagem, correndo risco de vida, porque estavam ali com o dinheiro junto a eles, vendo também o grande risco que é de causar um acidente, conforme foi causado vários pequenos acidentes. A gente sabe, não posso aqui provar diretamente que seja pelo fato do motorista estar cobrando a passagem, mas isso vai sobrecarregando o motorista. E chega um momento que pode acontecer sim, do cansaço físico, o estresse de estar com dinheiro, uma série de coisas, até porque muitas vezes as pessoas rodavam a roleta e o motorista tinha que pagar a passagem porque o outro tinha passado o cartão. E isso estava fazendo assim, trazendo um grande transtorno para os cobradores de ônibus, para os motoristas que viraram motorista e cobrador, que era a função dupla, né? E agora a gente fez esse projeto de lei de novo, e graças a Deus quero agradecer muito ao prefeito Cetim por ter sancionado esse projeto de lei. Um projeto de lei que veio assim trazer um grande benefício para a população de São José dos Pinhais. Mas só temos um pequeno problema, gente. Vários motoristas, vários cobradores conhecidos meu me ligando um dia desse e conversando com outros vereadores, tivemos um pequeno problema com o nosso companheiro Abelino. Companheiro Abelino, eu gostaria que o senhor, no momento oportuno, o senhor viesse até essa tribuna para prestar um esclarecimento para os nobres pares que estão aqui, os vereadores, porque esse projeto de lei foi assinado por todos os vereadores, todos os senhores e senhoras que estão aqui, hoje representando a população de São José dos Pinhais, assinaram esse projeto de lei. A pedido meu, eu fiz um pedido e coloquei o nome de todos os vereadores e vereadoras nesse projeto de lei, e ele está assinado por todos os vereadores. Então esse projeto de lei não cabe só a mim, até porque quando a gente trabalha para o bem do município, para o bem da sociedade, seja de quem for o projeto, mas foi um trabalho que foi feito e que todos aprovaram, e eu acho que todos merecem mérito nessa casa. Eu gostaria que o senhor, na próxima sessão, até porque hoje eu sou corregedor dessa casa por uma questão de ordem, eu gostaria que o senhor se retratasse junto aos senhores vereadores o porquê do kit Abelino. Kit Abelino, com a cópia do projeto de lei que o prefeito sancionou, e mais o projeto somente com assinatura do senhor. Eu acho que essa casa merece respeito, uma questão de ética, porque esse aí é um trabalho de todos nós. Eu fico imaginando, professor Abelino, o senhor como professor, o senhor como um homem estudado, se partisse de um cara que nem eu, cara com pouca leitura,
sem nenhuma faculdade, somente a faculdade da vida, eu diria que isto, meu companheiro, apesar de gosto muito do senhor, admiro muito o seu trabalho, acho que o senhor faz um trabalho maravilhoso, mas lhe faltou um pouquinho de humildade, se o senhor tivesse levado para frente... Me permite uma parte, senhor vereador? Se o senhor tivesse levado para frente da empresa de ônibus, este projeto de lei com a assinatura de todos os companheiros, seria muito bonito da sua parte. E nós estaríamos hoje aqui todos lhe agradecendo pelo trabalho bonito que o senhor está fazendo. Então, vários vereadores, a gente esteve aí reunido, conversando, e eles me solicitaram que eu pedisse para o senhor, que o senhor fizesse uma retratação com relação a esse projeto de lei. Me permite uma parte, senhor vereador? Eu vou lhe permitir sim uma parte, mas eu gostaria que o senhor viesse para a tribuna na próxima sessão, para o senhor falar com bastante tempo, com bastante calma, né? Então eu acho que isso seria importante o senhor vir na próxima sessão, professor. O que o senhor acha? Não pode ser? Tudo bem, lhe concedo um minuto. Bom dia, senhor presidente, as pessoas presentes, os senhores vereadores. Não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre esse tema. Uma, porque eu sou um vereador que, desde o início, vim com a proposta de fazer a diferença, pelo menos para o meu bairro. O que o senhor está falando, se o senhor tivesse uma preocupação de falar comigo antes de ir à tribuna, eu ia te explicar todos os trâmites e o senhor teria entendido. O que aconteceu é que eu tenho no meu grupo de assessoria uma pessoa que trabalhou muitos anos na Autoviação São José, o Irineu, que pena que não está aí hoje. E ele sempre estava me alertando com relação a essa situação de dupla função. Quem acompanha meu Face, se vocês quiserem, olha no meu Face, verifique a data que eu fui, peguei um ônibus, andei pela comunidade, peguei a linha, se não me engano, ali próximo do Afonso Pena, me fugiu aqui o nome da linha, mas se eu recordar eu falo aqui. E depois que eu conversei com alguns cobradores, motoristas, sem saber que o senhor tinha apresentado esse projeto de lei. Não sabia. Quando eu vim com a intenção de apresentar esse projeto de lei, conversei com o vereador Assis, que é prova, podemos estar conversando na sequência, até que o senhor é corregedor, pode convocar aí, solicitar uma reunião, e ele disse que teria um documento tramitando nessa Câmara, que não era verdade, porque eu procurei a Marilza, perguntei se tinha algum projeto de lei sobre proibição de dupla função, e ela falou que não tinha nenhum projeto de lei tramitando. Está sendo gravado, podemos constatar depois. Então, isso que o senhor está falando, me causa estranheza. O senhor, que é um colega de bancada aqui, né, vizinho aqui da mesa, que podia ter convidado o vereador, professor Abelino, não me convidou, preferiu ir para a tribuna, me expor, mas não tem problema, não tem problema. Antes de apresentar esse projeto de lei, fui realmente 3 horas da manhã, visitar a Autoviação São José, dizer que nós tínhamos um projeto de lei para apresentar, inclusive tem minha assinatura, mas o senhor pode ver que consta seu nome, o nome do vereador Bira do Banco, e se não me engano, tem mais um outro vereador aí. Tem o nome dos vereadores. A mesma cópia que eu entreguei lá tinha o nome de vocês. E era simplesmente um projeto de lei. Não tinha sido nem aprovado aqui na Câmara. Depois, por sugestão do vereador Carlos Machado, todos assinaram. Foi sancionado. Isso não foi... Essa cópia que o senhor está mostrando aí, quem falou para o senhor está usando de má fé. Porque não foi a cópia que eu entreguei depois que foi sancionado. Não foi. Isso foi entregue lá na porta da Autoviação São José, 3h30 da manhã, quando o projeto estava tramitando aqui na Câmara ainda. Tanto é que tem 4 vereadores. Depois você pode mostrar para quem quiser estar verificando. Claro, eu venho acompanhando esse projeto de lei, eu tinha interesse que isso acontecesse. Tão logo foi sancionado o projeto de lei, eu voltei à Autoviação São José, 3 horas da manhã, e disse, pessoal, foi aprovado o projeto de lei. Em nenhum momento eu disse que esse projeto de lei era só meu. Então, estão pegando as informações em períodos diferentes para tentar denegrir minha imagem, talvez porque eu discordo de algumas questões. E é o seguinte, eu sou um cidadão que não fuge da raia. Se quiser vir nessa linha, falou com a pessoa certa. Um abraço. Então tá. Só para... Está aqui sim
o nome do vereador Abelino, vereador Bira do Banco, vereador professor Assis e o último aqui embaixo, vereador Onildo. Mas está somente a assinatura do senhor. Outra coisa, nesta Casa de Lei, quando a gente apresenta uma simples indicação, eles nos alertam que o companheiro ou a companheira já apresentou essa indicação, até para que a gente não atropele a indicação de um outro cidadão. É de grande estranheza de dizer que nem a Marilza, que está aqui há tanto tempo nessa casa, não tinha conhecimento de que esse projeto de lei já tinha sido apresentado. Eu tenho certeza que o senhor, ou então os seus assessores, eles foram informados disso. Porque se uma simples indicação nessa casa é lembrar do companheiro ou a companheira que já foi apresentado, agora um projeto de lei dessa envergadura não vai ser lhe comunicado, até porque a gente já estava conversando de novo com os companheiros, a forma da gente fazer e com que ele passasse e apresentar e conversar com o nosso prefeito antes de fazer o projeto de lei voltar de novo. Então a conversa já existia, inclusive o seu assessor me procurou no meu gabinete para que a gente fizesse assinatura junto. Eu falei, não, sem problema nenhum, vamos colocar a assinatura do vereador Abelino, sim. Aí veio a sugestão para que todos os vereadores assinassem. Essa é a grande verdade desse trabalho. Não estou aqui para levar mérito, não estou aqui para dizer que eu fui prejudicado, não. Eu acho que essa retratação não é para mim, para o vereador Onildo, até porque eu não preciso disso. Mas eu fui incumbido, eu sou hoje corregedor dessa casa, e fui incumbido de pedir ao senhor, em nome de vários vereadores dessa casa, que o senhor fizesse essa retratação, até porque só está a sua assinatura aqui, ó. Se tivesse pelo menos a assinatura dos 4, tudo bem, mas só está a sua assinatura. Ok? Peço desculpa, mas nessa casa é uma casa que tem que ter ordem, tem que ter ética, e não podemos deixar baixaria entrar nessa casa, ou então alguém querer fazer cortesia com o chapéu dos outros. Por hoje era só isso, bom dia a todos. Não havendo mais oradores para o uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1299 de 2014, que aprova o convênio número 04 de 2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 440, 441, 442, 443, 445 e 446 de 2014. Sendo assim, abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Por gentileza, senhor presidente, me escreva aí. Estão inscritos vereador Luiz Monteiro, vereador professor Abelino, vereador Onildo, vereador Carlos Machado e o último orador, vereador Leandro Danifer. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, a mesa diretiva, companheiros vereadores, vereadoras e o público aqui presente, funcionário dessa casa. Bom dia. O Carlinhos, bom dia, Carlos, Amarildo, bom dia. Eu quero aproveitar aí um
um ganchinho do Nildo. Viu, Nildo? Você falou em limpeza nos bairros. Até vamos aproveitar o Carlos também, né, Carlos? Você não é de recado, mas leva um recadinho para nós lá. Nós temos que fazer uma força-tarefa nos bairros agora pro final do ano. Daqui uns diazinhos nós estamos ouvindo a musiquinha de Natal, né? E os bairros estão meio sujos, precisa limpar mesmo. Uma força-tarefa para dar uma limpada na roçada, limpeza nos bairros é bom. E outro, Carlos, vê com o nosso prefeito, a secretaria competente, para nós dar uma cara alegre para nossa cidade esse ano, enfeitar a Rua 15. Deixar a Rua 15 bonitinha, enfeitada, porque o ano passado não foi, ficou tão feio, né? Uma cidade meio triste, né? Vamos dar uma alegria para nossa cidade. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador professor Abelino. Antes do vereador Onildo falar o que eu considero uma inverdade, ele falou sobre uma força-tarefa de fazer as limpezas lá no São Marcos, a pedido dele e do Gilberto Melo. Agora o vereador Luiz Monteiro também pede. Então, eu acho que isso aí vem de encontro com o que todos os vereadores estão querendo. E eu realmente apresentei aí hoje a indicação 5959, que eu peço aí a Operação Natal. Aí eu não peço só pelo Guatupê, né? Aí eu acho que todos nós vereadores merecemos essa força-tarefa, troca de lâmpadas, roçadas, limpezas. Eu acho que é por aí. O Carlinhos já está sabendo desse recado, o prefeito também está sabendo. E eu acho que nós temos e merecemos uma cidade bonita, harmoniosa, né? O ano passado não tivemos na 15 lá uma iluminação bacana, os enfeites, e esse ano vai ter. Então vai ser melhor. Estou pedindo também que na entrada do Guatupê a gente tenha também esses enfeites luminosos, porque eu acho que é importante trazer esse clima natalino. Que pena que aqui na Câmara, queira ou não queira, se formaram dois grandes grupos, e de um lado a administração, de outro lado quem quer estar na administração, e aí vai ter esses debates. Talvez uma pessoa que está vindo pela primeira vez aqui hoje se assuste, até acho que seja verdade o que foi falado ali na tribuna. Mas o que está aqui é o seguinte: aquele vereador que não está do nosso lado, ele está contra a gente. E não é verdade, né? A gente está a favor do município. E eu vou continuar lutando pelo município. Se você for fazer a comparação, vocês vão perceber que sou vereador que fui mais vezes à tribuna, não desmereço ninguém, quem não quis ir à tribuna. Fui 41 vezes à tribuna, tenho mais de 2.000 protocolos em prol do Guatupê. Tinha até separado para falar hoje aqui muitas indicações para o nosso município, pedindo melhorias das ciclovias, ciclofaixas, Parque São José, melhorias de redutor de velocidade, faixa de pedestre, próximo ao aeroporto, muitas outras solicitações também. Mas, infelizmente, estamos caminhando para a eleição da mesa diretiva e isso vai ter algum desgaste aqui mesmo. E aí esse vereador que se posicionou contra o grupo que está aqui vai ser retalhado. Aí escolheram o corajoso Onildo, para falar do vereador Abelino. Mas não tem problema, vou continuar com a minha postura. E se tem um cidadão que gosta da peleia, sou eu. Escolheu a pessoa certa, vereador. Escolheu a pessoa certa. O que eu tenho para hoje é só, tenho todos um bom dia. Com a palavra o vereador Onildo. Desculpe a população, mas ser chamado de corajoso e todos os outros ser chamado de frouxo, aí é complicado, né? Então eu acho que se eu sou o único corajoso, o senhor também faz parte dos frouxos. Desculpe a população, quero mais uma vez dizer que não é uma inverdade, de tanto que eu não gosto de pagar matéria para jornal, mas vou pagar uma matéria para o jornal colocar o projeto de lei assinado por todos os vereadores, para que vocês vejam qual é a verdade dessa casa de lei. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma discussão importante para a cidade, um projeto de lei aprovado nessa casa e sancionado pelo prefeito, uma lei importante, uma lei que traz dignidade de trabalho para essa casa de leis, que diz respeito a não mais função dos cobradores de ônibus, tirando o emprego, deixando famílias a passar fome, e essa casa
teve a coragem de trazer um projeto de lei, através do Nildo, que foi uma pessoa ética no sentido de que esse projeto seria da casa, seria dos vereadores dessa Casa de Leis, pela envergadura desse projeto de lei, aprovado por essa casa e sancionada pelo prefeito. E nós aqui escutamos frouxura. For para nós falarmos aqui de frouxura, nós temos que falar muito, né? Porque nós temos que ter somente a firmeza na verdade. E acredito que aqui não existe dois grupos, nobre vereador. Aqui existe uma Câmara de Vereadores com 21 vereadores, cada um com a sua opinião, e devemos ser respeitados por isso. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua palavra. Frouxo é aquele que não cumpre a sua palavra. Frouxo é aquele que fala e depois não cumpre. Eu, graças a Deus, nos meus 20 e poucos anos de política nessa cidade, nunca deixei rabo. Tudo aquilo que eu falo, eu procuro cumprir. E é por aí que é o caminho. Temos que ter direção política. Temos que ser firmes na verdade, firmes com a nossa palavra. Eu quero parabenizar aqui o nome do vereador Nildo, da mesma forma o professor Abelino, que é um grande vereador, né? Mas aqui eu acredito e tenho certeza que nós não temos vereador frouxo. Temos vereador sem palavra. Agora, frouxo, acredito que não. E a frouxura é uma coisa muito feia. Você fala aqui de ética, minha gente. A ética é uma coisa importante em todos os sentidos da nossa vida, especialmente na política. Eu jamais, em momento nenhum, eu fiz cortesia com o chapéu alheio. E percebo que aqui tem gente que gosta disso. Agora, temos que ter respeito, temos que ter ética, com as propostas dos vereadores que já fizeram, com as indicações que já fizeram. Eu já cansei de ir lá falar com a Marilza, e quando já tem indicação de qualquer vereador dessa casa, que eu respeito, porque é minha obrigação. E nós temos que ter esse caminho, temos que ter a verdade conosco. Não sou dono da verdade, mas eu sou filho do dono. Então eu quero colocar, Nildo, parabéns aí pela sua fala, parabéns pelo projeto, parabéns pela sua humildade, que de forma muito ética, muito bacana, deixou com que todos os vereadores assinassem. Afinal de contas, formamos aqui nessa casa, queiram ou não queiram, uma família. E aqui nós temos que votar naquilo que achamos que é melhor para São José. E nós temos que ter a nossa vontade própria. Nós temos que ter o direito de sonhar, nós temos que ter o direito de ter os nossos projetos políticos, e temos que ter o direito de pensar e fazer aquilo que a nossa opinião manda. Eu jamais, ninguém vai mandar no meu voto, ninguém vai mandar na minha opinião dentro dessa casa. Podem ter certeza disso. E eu espero, sinceramente, que as pessoas se conscientizem, especialmente os vereadores, nessa questão de ética e de responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade com a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, independente de cores partidárias. Então eu acredito que nós temos que, juntos, trabalharmos pela cidade, independentemente de política, independentemente que existem dois grupos. Existem aqui opiniões diversas e nós temos que respeitar as opiniões. É por aí que é o caminho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o último orador, vereador Leandro Daniffer. Senhor presidente, componentes da mesa diretiva, vereador corregedor Onildo, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, imprensa em geral, senhores e senhoras. Presidente, eu pedi a palavra tão somente para me posicionar com o corregedor desta casa hoje, que de uma forma efetiva se posicionou a respeito dos fatos que viu, ouviu, e não só fez uma defesa prévia dos colegas dessa casa, como da sua opinião pessoal. E ouvi falar em grupos contrários, quando nesta casa nós temos sim adversários ou opiniões divergentes, mas grupos separados jamais. Não se trata de grupos separados. Cada um temos nossas opiniões, cada um temos os nossos lados, mas retaliação jamais. Essa seria uma posição que eu vejo que
Se há retaliação, de alguma forma, há sim, do Executivo para com o Legislativo, que tem se postado de uma maneira não muito política, que não se posiciona corretamente, que interfere no poder legislativo e faz com que tenhamos que tomar certas posições. Por isso, eu tenho que discordar do nobre vereador quando disse que é corajoso, ou que alguém não é corajoso, ou que é retaliado, ou que se trata de grupo. Não posso concordar com isso, porque este é o local mais sagrado desta casa, que é o parlamento, que é onde se discute as ideias, onde se converge ou se diverge, mas que jamais vão falar de pessoas. Nós temos que falar de projetos, coisa que enobrece e que constrói e que transforma projetos de lei em benefício para a nossa população. Está de parabéns o vereador Corregedor, e eu não poderia deixar passar em branco nessa manhã. E dessa forma, espero ter contribuído para que os trabalhos tenham sido melhor nessa manhã. Meu muito obrigado, presidente. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 13 de novembro de 2014, no horário regimental. A sessão está encerrada.